É um prazer aqui abrir essa sessão sobre mecanismos de de-risking. É um tema que hoje está no centro da agenda de financiamento climático, especialmente quando falamos de soluções baseadas na natureza. Do ponto de vista do BNDES, o desafio está cada vez mais claro. O Brasil tem ativos naturais, demanda, empreendedores e uma das maiores oportunidades do mundo para estruturar a agenda de soluções baseadas na natureza. Temos uma agenda robusta de investimentos e temos a intenção de atravessar. Hoje a gente tem um vale entre essa intenção e essa agenda de investimento e o investimento concreto. A gente já avançou muito, mas a gente já tem um vale para a bancabilidade desses projetos. Então, existem muitos desafios na bancabilidade. Nos últimos anos, o Fundo Clima, que é o principal instrumento hoje dentro do Fundo Clima para restauração de florestas nativas e conservação, avançou muito. A gente saiu da casa para florestas de 200, 300 milhões de reais por ano, há cerca de 10 anos atrás, 8 anos atrás, para hoje a gente está falando em 2 bilhões de reais por ano em financiamento. Então, foi um crescimento de 10 vezes. O instrumento se multiplicou e ganhou escala nessa situação. Isso é um sinal importante. Mostra que já tem apetite, a gente tem um pipeline de mais de 4 bi hoje em projetos, solicitando investimentos. Então, tem apetite, tem capacidade de originação, tem projetos, e agora a gente precisa colocar esses projetos de pé. Quais são as dificuldades? Mas também ficou evidente para a gente que só o crédito concessional não está resolvendo o problema. A gente tem o crédito concessional, o Fundo Clima ele tem uma taxa de 1% ao ano, custo financeiro, então é muito concessional. Confiança bancária ele não chega a 3% ao ano de custo total para o cliente, mas mesmo assim tem muitos clientes com dificuldade em acessar o crédito. Em muitos casos, o gargalo não é exatamente essa taxa de juros. Ela está na garantia, às vezes ela está no risco de implantação, muitas vezes no prazo longo de maturação, algumas vezes está até no custo de estruturação, dependendo do tipo de projeto, e principalmente eu acho que ela está no desafio de compatibilizar as diferentes expectativas de risco dentro dos diferentes atores que estão envolvidos nessa agenda. A gente tem diferentes capitais, tem diferentes expectativas, e a gente precisa alinhar essas expectativas de modo a viabilizar todo esse pipeline que a gente tem hoje de soluções baseadas na natureza, em especial na parte de florestas. Também é importante a gente reconhecer que hoje a gente está saindo de um contexto que é de incerteza, ele não é um contexto de risco. A gente tem poucos dados, pouco histórico, pouco track record no setor, e sem esses dados históricos é muito difícil a gente transformar como um banco essa percepção de risco em um risco mensurável. E quando o risco não é mensurável, ele não é um risco financiável. Então, a gente tem esse desafio hoje também de construir esse histórico de dados e de track record. Quando a gente olha para os projetos menores também, a gente tem, em médios, a gente tem outros desafios. Hoje a gente tem trabalhado mais com projetos maiores, que são maiores, mas a gente precisa, para dar escala a essa agenda, trabalhar com projetos menores também. Esses TIC menores têm os custos transacionais proporcionalmente muito mais altos, vão precisar também de capitais para que se resolva essa equação dos custos transacionais. No BNDES, na evolução do Fundo Clima, a gente também tem trabalhado com desenhos de novos instrumentos e mecanismos financeiros, para esses gargalos que a gente tem identificado para a bancabilidade dos projetos. A lógica não é só a gente subsidiar o risco da operação, a lógica é fazer uma alocação mais inteligente desses riscos, combinando capital público, concessional, filantrópico e privado para tornar financiáveis projetos que hoje ainda ficam fora desse pipeline, não conseguem alcançar o financiamento. Uma frente importante desse esforço é o desenho de soluções de garantia. A gente vai ter nesse painel a explicação de um dos instrumentos que a gente está discutindo em conjunto, com o IX, com a Violet, com uma série de outros atores. A gente precisa criar esses mecanismos para que eles reduzam os custos, não só os custos transacionais, mas também o próprio custo das garantias, que eles estão sendo muito altos hoje para o pipeline que a gente tem, viabilizando muito dos projetos. Esse ponto é fundamental. O de-risking ele não é apenas uma agenda financeira,
ele é uma agenda também de inclusão e acesso a esses recursos financeiros. Então, a gente precisa elaborar instrumentos para dar acesso a médios e pequenos também aos financiamentos. Se a gente continuar trabalhando só com estruturas que funcionam para uma parcela mais restrita do mercado, a gente não vai conseguir mobilizar capital no volume e na escala necessária que a gente precisa para esse desafio que a gente tem à frente. Então, destravar capital para o NBS no Brasil passa, para mim, por duas agendas, escala e acesso. A gente precisa aumentar a escala ao mesmo tempo que a gente aumente o acesso a mais atores a esses recursos. A gente precisa de instrumentos que deem mais conforto ao investidor, mas também de instrumentos que consigam dialogar com a realidade dos projetos, principalmente dos pequenos e médios projetos. O objetivo, no fundo, é transformar a lógica ainda muito artesanal em uma lógica mais programática, mais replicável e mais eficiente. Sair de soluções caso a caso, que é hoje o que a gente tem nos projetos, para uma infraestrutura financeira que permita que a gente cresça com qualidade, integridade nos projetos, que é importante, e escala também. A boa notícia é que essa agenda já está em construção, ela está crescendo muito rapidamente, e ela só vai avançar com articulação entre os bancos públicos, setor privado, investidores institucionais, filantropia, governos e desenvolvedores de projetos. Precisa todo mundo estar bastante alinhado para que essa agenda efetivamente aconteça na escala necessária. É por isso que essa sessão é tão importante, porque discutir o de-risking hoje é discutir como a gente transforma essa ambição climática que a gente tem no Brasil em um investimento real. Muito obrigado.